Existe pecado para a morte e existe pecado para a vida? A Bíblia vai nos responder. Você pode orar comigo para que a gente venha entender a palavra dele, em nome de Jesus? Pai do céu, graça te dou, Senhor, por tudo. Nesse momento, a sua palavra está aberta. Paizinho, nos encha do Santo Espírito para que ele, Senhor, venha nos dar entendimento da sua santa palavra. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto, tá bom? A gente vai ler 1 João. 1 João e o capítulo é o 5 e o versículo é a partir do 16. Leia comigo, por favor. Vamos lá viajar, né? Olha só. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, ora, e Deus dará a vida àquele que não pecare para a morte. Vamos continuar, tá? Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Ele está dizendo que há pecado para a morte, e esse eu digo que não ore, né? Toda iniquidade é pecado. Toda iniquidade, todas as transgressões, né? Toda desobediência é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Vamos lá tentar compreender esta palavra. Então, vamos aqui no 16 para você começar a entender melhor. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, ora, e Deus dará a vida àquele que não pecare para a morte. Vamos lá entender este parágrafo. O que é pecado para a morte? Né? E o que é pecado não para a morte? O pecado para a morte, não, vamos lá começar, o pecado que não é para a morte. O pecado que não é para a morte é aquele pecado que a pessoa faz um pecado, mas aquela pessoa tem um Espírito Santo em si. Ela reconhece ou ele reconhece o seu erro, mas não tem forças de sair daquele pecado. Um exemplo desse vou dar um exemplo simples para todos nós, que todos nós gostamos de fazer. Mentir. Vamos lá. Todo pecado, né? Aquele pecado que você faz e você não tem forças de sair, por exemplo, mentir, eu não consigo parar de mentir, de vez em quando eu tô dando umas ciladazinhas, nem que seja de brincadeira, eu tô dando as minhas brincadeiras. Esse pecado que você ainda tem o Espírito Santo, que você sabe que aquele pecado é errado. Então, se eu intercedo por você pelo seu pecado, né? Já que você já ainda tem o Espírito Santo, você pode ser perdoado e você pode se arrepender sinceramente do fundo do coração e esse pecado ser perdoado. Todo pecado que é para a vida é aquele pecado que a gente reconhece o nosso pecado e que a gente busca, né, a Deus ou o Espírito Santo para que ele nos livre daquele pecado, porque é muito forte, né? Então o Senhor nos perdoa, tá? Agora a gente vai ver o pecado que é para a morte. Há pecado para a morte. Qual é o pecado que é para a morte? Aquele pecado acariciado, aquele pecado que nós gosta e nós não quer se livrar. Esse é o pecado para a morte. Mesmo que eu ore, mesmo que eu jejue, mas aquela pessoa não tem mais o Espírito Santo. Aquela pessoa que não reconhece o seu erro, ele não reconhece, ela não reconhece, acha que tá tudo certo e aquela pessoa se acha certo e que tudo que ela tá fazendo, o que ele tá fazendo, na cabeça dele tá tudo certo. Então, o Espírito Santo não habita mais nessa casa. Porque quando o Espírito Santo habita nesta casa,
a pessoa será convencido do seu pecado. Entende que aquilo ali é pecado e que precisa ser perdoado. Então, quando a pessoa não consegue mais entender que aquilo ali é pecado, então o Espírito Santo não habita mais naquela pessoa, tá? Então, aquele pecado é contra o Espírito Santo. Então, o pecado que não é perdoado, esse é para a morte. Aquele pecado que a gente não consegue nós mesmos entender e nos se arrepender, aquele pecado é para a morte, tá bom? Então, continuando, né, o 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então, a toda aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus em si, quando pensa em pecar, o que peca se arrepende logo. O Espírito Santo já nos acusa, tá? Então, a gente já entende que aquilo ali é errado e já imediatamente pede perdão, né? Então, toda aquela pessoa que é nascida de Deus não anda pecando. Mas o que Deus é gerado, conserva-se em si mesmo. Então, aquela pessoa que tem o Senhor Deus, conserva em si mesmo, conserva a si mesmo. Não anda mentindo, não anda fazendo nada de errado. Estou dando um exemplo da mentira, tá? Que o próprio Deus disse que quem mente é filho do inimigo, não é filho dele, não é filho dele. Então, nós precisamos se arrepender quando a gente precisa mentir, que às vezes não é uma precisão. Não tem isso. A gente precisa ser verdadeiro sempre, nem que a gente tenha as consequências, mas a gente tem que falar sempre a verdade. Estou dando um exemplo aqui, mas existe um monte, né? Tá certo? Então, e o maligno não lhe toca. Por que o maligno não lhe toca quando nós somos corretos? Porque nós somos corretos, ele vai lhe tocar como? Ele vai nos ofender como? Ele vai nos envergonhar como? Porque não tem como ele nos envergonhar, porque estamos em Cristo Jesus, nós estamos fazendo as coisas certas. Nós não anda mentindo, nós não anda roubando, nós não anda, né, se prostituindo, nós não anda matando, nós não anda ofendendo as pessoas, né? Nós não anda quando alguém precisa, a gente está aqui para ajudar, né? A gente procura a palavra do Senhor, a gente começa a ler a palavra, a gente começa a buscar Deus. Então, é isso. Precisamos reconhecer o nosso erro. Se a gente não tem força de sair desse erro, que nós viemos orar ao Senhor Deus para que Ele tire tudo de ruim do nosso ser. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita quando a gente, né, quando a gente abre o nosso coração. Mesmo com toda a sujeira que temos. Mas quando a gente abre o nosso coração por Espírito Santo, ele vai lá dar aquela varrida, aquela limpeza na nossa mente, no nosso coração. E tudo é sarado. E tudo é limpo. Então, nós estamos limpos, nós estamos salvos. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Jesus nos alcançou. Amém? Então, se essa palavra foi boa, compartilhe para os seus amigos. Vamos ser canal de luz para outras pessoas, para ajudar outras pessoas que estão precisando agora, tá bom? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, vamos compartilhar a palavra de Deus para que Jesus volte logo, tá? E não tenha medo da palavra de Deus, nem tenha medo da volta de Jesus, não. Porque vai ser a nossa libertação. Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, no primeiro dia da semana, para nos libertar. Nós somos libertos pela palavra de Deus, por Ele ter morrido na cruz. Estamos libertos. Agora só basta nós agarrarmos isso com todas as nossas forças. Amém? Vamos orar? Papai do céu, graça te dou, Senhor, por tudo. Obrigada, Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas. Cuide de cada um, livre do mal. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se assim Ele o permitir.